Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 18. Estamos mergulhando nesse livro tão precioso e tem sido uma bênção. Hoje eu separei aqui alguns versículos do capítulo 18 e... deixa eu achar aqui, pronto, achei. E eu quero te convidar a deixar um like nesse vídeo. O seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance mais pessoas ainda. Inclusive, tem chegado muita gente nova nos últimos dias. Se você é novo, é nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não apenas chegue, não apenas venha, mas também fique, permaneça, esteja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde nós começamos o dia mergulhando na palavra de Deus, esse alimento espiritual que tanto nos traz vida. E começando aqui o nosso estudo de Provérbios, gente, são 3 trechos que eu separei, mas vou enfatizar mesmo 2, tá? Um eu vou só passar por cima assim bem rapidamente. E o primeiro versículo que eu quero enfatizar é o versículo 2. Olha o que diz: o tolo não se interessa pelo entendimento, ele só quer saber de expressar suas opiniões. O tolo não se interessa pelo entendimento, ele só quer saber de expressar as suas opiniões. As redes sociais, elas nos dão uma visibilidade muito boa do que a Bíblia quer falar aqui. Note que nelas, nas redes sociais, as pessoas são muito rápidas para comentar, para palpitar, para opinar. Tão rápidas que muitas palavras são ali ditas sem muita reflexão. E quantas tretas, por assim dizer, surgem na internet simplesmente porque as pessoas estão tendo uma verborragia, por assim dizer, né? Estão colocando para fora com palavras todo o vômito que existe dentro das suas almas. Às vezes você deve pensar assim, não, Thiago, isso aí é só para alguns temas que são mais quentes, como a política, por exemplo. De fato, a política movimenta muito a paixão das pessoas, né? Em termos de rede social, dá muita confusão. Mas interessante, gente, que eu vi um post esses dias, um post de culinária, e os caras conseguiram brigar num post de culinária. Eu não lembro exatamente qual era o prato que estava sendo feito, mas a pessoa fez uma receita, né? E o tutorial ali em vídeo. E parte da receita envolvia em mergulhar uma picanha, pedaço de picanha, numa vasilha, numa panela com óleo. Aí mergulhava ali a panela com óleo e tal, e depois continuava fazendo, aquilo era só um processo. Aí alguém enfatizou isso, falou, meu Deus, que desperdício, mergulhar a picanha no óleo. E assim, eu também prefiro picanha assada, em detrimento à picanha frita. Mas começou ali uma treta, que começou na picanha ao óleo e terminou, meu irmão, em ameaça. Eu vou te pegar, vou te matar, você não sabe quem eu sou, com quem tá falando. Rapidamente as coisas tomam uma proporção, uma direção completamente bizarra. Por quê? Porque quando nós falamos sem pensar, quando nós estamos com a boca aberta, mas com a mente fechada, acontece isso aqui, ó. Nos tornamos tolos. A Bíblia diz que o tolo ele não se interessa pelo entendimento. Ele só quer saber de expressar a opinião. Então a pessoa que não está nem para dialogar, para conversar, para crescer. Ela quer falar o que ela pensa, o que ela sente, independente de quem ela venha machucar, de quem ela venha ferir, do que ela venha falar. Eu quero falar, quero colocar para fora o que eu penso. Isso aí só traz, na verdade, problemas, né? Esse pensamento desgovernado. Então, qual o sentido desse texto aqui? Nós precisamos fechar mais a boca e abrir mais a mente. Escreva isso, você gosta de escrever o devocional. Inclusive, a gente que escreve, sempre me marca lá nos stories, bacana isso, e nos stories do Instagram. E aí, coloca isso aí. A primeira coisa que a gente tem que aprender: fechar mais a boca e abrir mais a mente. Gente, quantos problemas podem ser evitados quando nós pensamos um pouquinho só antes de falar? Estou dizendo que você agora não pode falar mais sobre nada. Não. É só refletir um pouquinho só, sabe? Passar pelo filtro do bom senso, aquilo que você vai falar, com certeza, isso já vai nos fazer avançar muito, já nos vai ajudar a vencer tantos problemas e a superar tantos desafios, aí, principalmente tempos de rede social, né? Mas vamos lá, porque o versículo 7, ele combina com o versículo 2, então esse eu só vou passar por cima, não vou enfatizar porque já comentamos aqui. Olha o que diz o versículo 7.
A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Parece até que Salomão teve a sabedoria brasileira, onde um ditado aqui no Brasil que nós dizemos assim, peixe morre pela boca, né? Outro ditado que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ou seja, muitas vezes, quando nós somos descuidados da palavra, a palavra que nós falamos, ela vai cavar a própria cova onde nós vamos cair. Olha como isso é sério, gente. Olha como isso é sério, sabe? A gente precisa ponderar um pouco. Tiago, você é perfeito nisso, mas está muito longe de ser perfeito. Eu acredito que não tem ninguém que seja perfeito em palavras, a não ser uma pessoa que alcance esse nível. Mas antes dela alcançar, com certeza ela já falhou várias vezes as suas palavras, seja numa apresentação pública ou seja num diálogo pessoal com alguém. Mas só de nós termos noção do perigo que nós temos, que nós estamos passando ao falar desordenadamente, isso já gera no nosso coração a prudência e já vai nos ajudar a avançar muitas casinhas, meu querido, minha querida. Tenha certeza disso, a palavra de Deus. Então lembre-se disso no momento de tensão, de agonia, que não quero responder rápido aqui, quero mostrar para fulano, para fulana. Calma, calma. Porque muitas vezes a sua palavra, ela vai cavar uma cova lá na frente para você cair. Você cai na cova que a sua própria palavra cavou. Olha como nós temos que ter atenção nisso aqui, certo? E note que esse capítulo, ele vai falando o tempo todo sobre questões a ver com a fala. Por exemplo, verso 8. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Então ele vai sempre ali falando sobre palavras. E aí chega no versículo 21, gente, que é o último versículo que eu quero enfatizar aqui. Olha o que diz. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Nós precisamos entender a seguinte questão. O mundo espiritual, ele é governado pelo poder da palavra. Gente, as palavras, elas são uma ferramenta tão poderosa que a Bíblia diz que é pelo poder das palavras, pelo poder da palavra, que Deus traz à existência aquilo que não existe. Você lê ali Gênesis 1, né? O princípio criou Deus os céus e a terra, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Deus, ele vai sempre trazendo a criação através da palavra. Ele fala e a coisa vinha à existência. Olha o poder da palavra. Ah, Tiago, mas o homem ele fez com a sua mão, certo? Mas note que a ideia de fazer o homem nasce na palavra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E com as mãos, ele executa aquilo que primeiro ele declarou com as palavras. Muitas relações morrem. E se você for perceber, a maioria das relações que morrem, relações de qualquer nível, elas primeiro começam a morrer a partir da comunicação. A comunicação. Vamos pegar um casal aqui, um casal que separou. É claro que cada caso é um caso, né, gente? Vamos ter maturidade. Cada caso é um caso, cada um conhece a sua história. Mas a maioria dos casais que se divorciam, antes dele assinarem os papéis jurídicos lá do divórcio, uma coisa morreu naquela relação, a comunicação. Porque a comunicação, ela tem um poder de resolver muitos problemas. Mas quando você morre na comunicação, você se comunica pouco, o problema vai crescendo, crescendo, crescendo. Você vai ver que vai resolver, meu irmão, não tem mais solução. A coisa já está num tamanho, uma proporção tão grande, o coração já está ferido, a pessoa já não quer mais, sabe? Então, o poder de trazer morte ou vida está na palavra. Tem muitas crianças que cresceram ouvindo do próprio pai, da própria mãe, palavras de maldição. E essas palavras, elas entram no profundo do coração da criança, formando a identidade delas. Aí cresce e se torna um adulto frustrado, frustrada, ou até uma pessoa bem-sucedida, digamos assim, né, socialmente falando, mas que em alguma área da sua vida tem uma trava. Aí você vai cavar a origem, quando vai ver tem lá a palavra do pai e da mãe, entende? Tem uma palavra que a pessoa ouviu, acreditou e empoderou. Eu sempre uso esse exemplo aqui, ó. Palavras venenosas, né, elas são como um copo de veneno. Se eu coloco o copo de veneno na sua frente, aquele veneno não te mata. Vai te matar se você ingerir.
E como é a ingestão da palavra, é você acreditar, é você empoderar a palavra dentro de você. Então, para uma criança, por exemplo, o que um pai ou uma mãe fala, uma pessoa, uma figura de autoridade fala, aquilo é verdade absoluta para ela. Ela não tem sabedoria para poder filtrar aquilo, para poder se proteger daquilo, entende? Então, muitas vezes, vem uma palavra venenosa contra você, que você tem que fazer, você tem que filtrar. Aí, se você está perdido sobre a sua identidade, você acredita em tudo que as pessoas falam. Mas se você recebe a identidade de Deus, tem consciência da identidade de Deus para sua vida, você consegue filtrar e entender se aquela palavra vai te abençoar ou se vai te amaldiçoar. Entendeu? Então note que muitas vezes nós mesmos somos responsáveis por muitas maldições que acontecem em nossa vida quando usamos palavras malditas. O que mais me chateia, gente, é que pessoas de diversas crenças, diversas profissões, diversas carreiras já entenderam isso. Hoje, quase todos, se não todos os cursos de desenvolvimento pessoal, ou até cursos espiritualistas de outro credo e super respeitamos, eles enfatizam muito o poder da palavra. Tem cara que você paga milhões para ele ensinar isso aqui. Ó. Você vai chegar na frente do espelho e vai falar isso sobre você. Aí quem está de fora acha que aquilo não funciona. E quem fez lá o curso, o método, a mentoria, o treinamento, sei lá, fala, não, isso aí funciona de verdade. Por quê? Porque colocou em prática e sabe que as palavras, elas são pontos de mudança muito grandes, sabe? Então nós precisamos ter muita atenção nisso aqui, tanto para as palavras que ouvimos, quanto para as palavras que falamos. Isso é muito sério. Por quê? Bíblia, a língua tem poder para trazer morte ou vida. E quem gosta de falar arcará com as consequências. Tudo que nós falamos, gente, tem consequências. Eu estava até conversando com alguns amigos meus, e aqui agora, aqui eu vou ser cancelado, né? Vai acabar o devocional com isso aqui, vou ser cancelado com isso aqui, pode ter certeza. Aí tava conversando com alguns amigos da banda, no ensaio do último final de semana, estava falando sobre alguns ditados, algumas palavras que tomaram fama no Brasil. E quem não sabe, eu sou baiano, tá, gente? Tô transmitindo aqui o devocional aqui da Bahia, aqui de Salvador, Bahia. E aí eu comecei a falar, eu falei, olha, eu acho que o baiano tem muita coisa boa, a cultura baiana é riquíssima, poxa, glória a Deus por muita coisa. Mas eu penso que nós, como baianos, nós temos um mau costume, muitas vezes, de amaldiçoar. A gente tem prazer na maldição sem perceber. Né? Algumas palavras que nós falamos, que tem a ver com significados que não são bacanas. Aí talvez você pense assim, não, Tiago, mas quando eu falo isso, eu não estou querendo... por exemplo, desgraça. O baiano fala muito isso aqui, né? Porque a desgraça é algo que não tem graça. Muitas vezes quando a gente fala algo que não tem graça, a gente pensa algo que não tem humor, que não é engraçado. Não, gente. Graça tem a ver com atributos de Deus mesmo, entendeu? Você é um desgraçado, ou seja, você é alguém que não tem a graça de Deus. Já pensou alguém? Alguém consegue sobreviver sem a graça de Deus? Não, Tiago, mas quando o cara fala isso, ele não está pensando nisso. Não fala, mas... perdão, não pensa, mas profere, querido. Você tem que ter um poder sobrenatural nisso aqui. Entendeu? No ambiente. Outra palavra que nós... E por que eu estou usando o baiano? Por isso que eu falei que ia ser cancelado, né? É preconceito contra os baianos? Não, eu sou baiano, tô aqui, ó. Vivi a vida toda na Bahia. Eu estou usando exatamente porque eu sou, então me vejo com um lugar de fala, com autoridade. Seria mais complicado se eu falasse da cultura de outrem, né? Então estou utilizando a minha aqui para fazer uma autoavaliação. Outra palavra que a gente fala muito, miséria. Né? É o que miséria? E de certa forma, você vai para o campo do humor, é até engraçado às vezes, a coisa assim entre amigos. Mas por que a gente tem esse prazer em falar palavras de maldição? Rapaz, tem pessoas que têm uma dificuldade profunda em elogiar, sabe disso? A pessoa até para elogiar, ela usa uma palavra de ofensa para poder elogiar, que ela tem dificuldade de elogiar. Aí você para pensar assim, não apenas um detalhe, alguma coisa assim, mas quando vai cavar no fundo da alma, irmão, tem coisas ali que são terríveis. Então estou dando poucos exemplos aqui. Mas nós precisamos trazer para a nossa vida quais as palavras de maldição que nós falamos, muitas vezes, achando que não tem repercussão nenhuma, não, é só um desabafo, é só uma besteirinha. E aquilo vai no profundo do nosso inconsciente, causando danos terríveis. Está na Bíblia. A língua tem poder para trazer morte ou vida, entende? Eu cresci, graças a Deus, eu cresci numa casa onde meu pai e minha mãe nunca tiveram o costume de xingar, né? Tá xingando, nem falar alto, nunca vi nem meus pais discutindo, na verdade, né?
Então eu não cresci ouvindo essas palavras, mas eu cresci com amigos que ouviam essas palavras nas casas deles. Então quando eu estava na casa de um amigo, estava passando em determinado lugar, que vi um pai falando isso com o filho, meu irmão, aquilo era um choque para mim. Então a pessoa vai crescendo, ela está acostumada com aquilo e por estar acostumada ela acha que não faz mal. Mas eu que não estou acostumado com isso, eu já olhava assim, assim, tinha uma diferença, né? Uma pessoa vinha falar comigo dessa forma, assim, se for um desconhecido que não me conheça, eu vou primeiro fechar a cara para ele, né? Não é uma coisa normal. Se a pessoa tiver uma convivência comigo, eu vou abordar ela e falar, olha, isso aqui comigo não vai dar certo isso aqui. Porque tem significado assim, assim, assim para mim, entende? Porque eu tenho uma consciência sobre isso, porque eu fui criado de uma forma. Você foi criado ouvindo tanta besteira que para você não incomoda, mas no teu inconsciente isso faz efeito. No mundo espiritual isso faz efeito. Você vai olhar, observar sua vida profundamente, você vai ver efeitos daquelas palavras que estão ali. Agora, de igual forma, eu não quero aqui enfatizar apenas a maldição. De igual forma, nós temos que ter consciência do poder da palavra positiva, da palavra abençoada. Eu sempre brinco que se eu falar assim, Deus te abençoe, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas se eu falar assim, que Satanás te carrega, você se arrepia todo, né? Tem gente aí, não, Thiago, tá nem prestando atenção no devocional. Você falou aqui, arrepiou até a espinha. Porque nós temos o costume de acreditar muito mais no poder da palavra maldita do que na palavra bendita. E isso é um engano satânico, porque a palavra ela tem poder, tanto a bendita quanto a maldita. Então, quando você fala Deus te abençoe, você tem que acreditar no poder daquelas palavras. É que o Senhor te guarde, que o Senhor te direcione. Eu gosto de fazer algumas orações em público, algumas orações bem curtas, para que as pessoas, de fato, elas tenham consciência daquilo que a gente está falando. Elas possam internalizar as palavras. Porque, da mesma forma que uma palavra pode travar um destino, pode destruir uma vida, uma palavra também pode libertar vidas. Uma palavra pode transformar a tua história para sempre, meu irmão. Você tem falado aí, Thiago, você está falando aí, cara, eu estou lembrando de tantas palavras negativas que eu recebi, mas se você juntar todas as palavras negativas que você recebeu e você colocar uma palavra de Deus na sua vida, pode ter certeza absoluta que a palavra de Deus, a bênção que vem de Deus, ela é poderosa para anular qualquer palavra de maldição sobre a sua vida. Qualquer palavra de maldição sobre a sua história. Por quê? Porque nada é mais forte do que a palavra de Deus. Faz a medida aí, já quer mais forte, a palavra de Deus ou a sua? A de Deus. A palavra de Deus ou dos seus pais? A de Deus. A palavra de Deus ou de um artista, de um jogador, de um famoso? Palavra de Deus. A palavra de Deus ou de Satanás? Palavra de Deus. Mas, Thiago, se a palavra de Deus é mais poderosa, por que eu estou vendo mais o efeito do mal? Porque muitas vezes nós temos mais fé na palavra negativa do que na positiva. O que é ter fé? É empoderar a palavra. Então eu falo aqui, ó, Deus te abençoe. Você, Thiago, beleza, você está sendo gentil. Mas se eu falar, Deus te amaldiçoe, você toma um susto. Você bate na madeira aí onde você está, né? Você fala, tá repreendido, faz o sinal da cruz, é tudo, meu irmão. Faz tudo, apela para tudo. Por quê? Porque você empodera mais o negativo do que o positivo. Existe um poder na palavra de Deus capaz de romper qualquer corrente de maldição na sua vida. Creia nisso. Tiago, você falou e agora arrepiei, fiquei com vontade, quero receber uma palavra de Deus. Bíblia? Você não precisa de um profeta te ligar, te mandar uma mensagem, falar contigo no meio do culto. Claro, isso é lindo. Se acontecer com você, maravilha, é realmente uma experiência muito marcante. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos para receber a identidade de Deus sobre nós. Você é o que a Bíblia diz que você é. No momento que você empodera essas palavras, meu irmão, você começa a viver um nível de libertação muito mais intenso, muito mais profundo, sabe? Não é uma coisa que atinge só o seu intelecto, mas vai no profundo da sua alma. Então guarde seu coração sobre isso, seja acerca de palavras que você emite ou palavras que você recebe, saiba que Deus pode te usar como instrumento de bênção nessa terra através de uma palavra de bênção. Então, para a gente encerrar hoje, eu vou te fazer um desafio para você executar ainda hoje, tá? Você está ouvindo o devocional de noite, tem algumas pessoas que ouvem já tarde da noite, né? Por conta de trabalho ou outras razões. Você está ouvindo de noite, o seu prazo é o outro dia. Vou te dar 24 horas para você abençoar de modo dileto, de modo diferenciado a vida de alguém. Vai escolher uma pessoa, não sei se vai mandar mensagem, vai mandar áudio, vai falar.
presencialmente, mas você vai escolher uma pessoa e vai abençoar essa pessoa de modo desproporcional. A palavra é essa. A pessoa ficar assim, oxe, o que é que deu em você? Só não vai entender nada. Mas eu te desafio a você abençoar profundamente alguém. Você vai ver como é diferente o peso das palavras que saem em você. E depois, marque o nome da pessoa. Marque o nome da pessoa. Depois de um tempo, pergunte para a pessoa se não aconteceu um milagre, uma bênção na vida dela. Você vai ver. Faça a prova de Deus. E Deus vai te mostrar o grande poder dele. Amém? Fica essa tarefa aí. Vamos orar, gente? Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua instrução, pela tua palavra. Tu és um Deus tão fiel, tão amoroso. Nós somos gratos a Ti por isso. Te pedimos, Deus, sabedoria e prudência sobre as palavras que nós falamos. E sim, Deus, às vezes é difícil controlar o costume que nós já temos de falar tanta bobeira sem pensar. Tem misericórdia, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nos leva a um nível de excelência nas palavras. Nos dá consciência e discernimento do poder delas e nos ajuda a sermos abençoadores aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, você que é pai, faça isso sobre seus filhos. Você que, enfim, eu senti de falar de pais e filhos, realmente pode ser para qualquer relação, mas se você é pai, se você é mãe, abençoe seu filho, abençoe sua filha, de um modo, assim, diário, profundo. Não se furte disso, porque faz um efeito profundo na vida dele, no destino dele, na história deles. Amém? Deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante. E também comenta aqui qual foi a parte de Provérbios 18, que mais falou contigo. Eu sempre leio todos os comentários e busco responder todos. E é um privilégio, uma bênção ter a sua participação aqui também. A gente se vê por aí. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.